Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, São Paulo retoma o elogio a Abraão. Mostra que Abraão, ele é feliz, ele é justo, ele é santo, porque ele fundamentou a sua vida em Deus. Diz aqui São Paulo: irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem o poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, como santidade. Abraão creu na palavra de Deus e por isso se tornou justo, se tornou santo. Mas o que foi que Abraão fez? Abraão, diante de uma promessa que ele ouviu de Deus, ele deixou tudo. Ele deixou os seus bens, ele deixou a sua família, ele deixou a sua terra e, posteriormente, ele estava disposto até a entregar o próprio filho, já que isso Deus lhe pedia. Por quê? Porque para Abraão, a sua segurança, a sua felicidade, aquele sobre o qual ele iria construir a sua vida, era Deus. Então, olha aqui, para Abraão, queria construir a sua vida sobre Deus, sobre a vontade de Deus, e para construir a sua vida sobre Deus, para colocar a sua segurança em Deus, ele abandonou tudo. Ele saiu lá de Ur, na Caldeia, e sacrificou. Pelo menos começou a sacrificar. Deus, que depois o impediu, estava disposto a sacrificar o próprio filho. Vemos aqui a grande generosidade de Abraão, fruto da sua grande e poderosa fé. Quando nós olhamos para o Evangelho, vemos um contraste, um grande contraste. O homem da parábola contada por nosso Senhor, é um homem que fundamentou a sua vida não nos preceitos de Deus, não na obediência a Deus, mas fundamentou a sua vida nos bens terrenos, isto é, na ganância do seu coração. Jesus diz assim, que depois que ele conseguiu ajuntar uma grande riqueza, ele disse para si mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Nós vemos aqui a disparidade entre Abraão e o homem da parábola, e o louco, é assim que Jesus o chama, e o louco da parábola. Meus santos, Abraão poderia ter pensado também desta mesma maneira, isto é, Abraão era rico, Abraão tinha muitos bens, e Abraão poderia então querer alcançar a segurança da sua velhice nos seus bens. Não é assim, meus santos, sejamos sinceros, não é assim que muitos pensam, isto é, justificam a sua falta de fé e o seu apego às coisas do mundo com o seguinte raciocínio, a seguinte racionalização: mas na minha velhice eu preciso ter uma segurança, na minha velhice eu sei que eu vou adoecer e eu precisarei desses cuidados, na minha velhice os meus filhos não me ampararão e eu preciso ter um meio de subsistência. E aí vamos apegando, deixando que o nosso coração se apegue cada vez mais a essas coisas, e vamos colocando a nossa confiança nos bens deste mundo. É a diferença aqui de Abraão e do louco. A atitude de Abraão, sejamos sinceros, não é uma atitude muito à lógica do mundo louvável. Ele
teve um encontro com Deus, ele teve uma inspiração divina, ele ouviu uma palavra no seu coração que disse: vai, Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. E confiando aquela palavra que lhe disse que a posteridade dele seria grande e imensa como as estrelas do céu e como a areia das praias, e confiando naquela palavra que ele e só ele tinha ouvido, ninguém mais, Abraão acreditou e colocou sua confiança em Deus. Imagine, meus santos, nós que muitas vezes temos dificuldade de crer, mas nós, quando olhamos para trás, nós temos no mínimo 4.000 anos de história de homens e mulheres que colocaram a sua confiança nesta palavra. Nosso pai Abraão, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento e os santos da igreja, todos eles fundamentaram a sua vida na palavra do Senhor. Todos eles construíram a sua casa sobre a rocha, todos eles procuraram a sua segurança em Deus. Abraão não tinha nenhum outro exemplo. Abraão tinha apenas aquela palavra que ele tinha ouvido no seu coração, e Abraão creu, e Abraão acreditou, e diz aqui a palavra: e isso lhe foi dado como justiça, como santidade. Meus irmãos, esta palavra aqui, a igreja nos reserva esta palavra, chamando-nos a uma atitude semelhante. Nós também precisamos, no nosso dia a dia, construir a nossa vida na palavra de Deus. Nós também precisamos, na nossa vida, pedir a Deus que Ele nos conceda esta sabedoria de Abraão, essa sabedoria dos santos, para que nós também fundamentemos as nossas escolhas na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, na vontade de Deus. Abraão, que guiou toda a sua vida pela promessa que ele ouvira no seu coração, nós que devemos guiar toda a nossa vida, as nossas escolhas e os nossos sonhos na palavra de Deus, pregada e ensinada há 2.000 anos pela igreja, mas já há 4.000 anos desde o Antigo Testamento. Mas, meus santos, dizer isso significa o quê? Que nós precisamos rezar a cada dia e pedir a Deus que Ele alicerce esta palavra no nosso coração. Não basta que digamos uma vez, 2 vezes ou 3 vezes: Senhor, concede-me esta sabedoria. Senhor, afasta de mim a estultícia, o estulto louco, a loucura de querer fundamentar a minha vida nesses bens. E aí sim, você trabalha e trabalha cada vez mais para alcançar bens, e você busca cada vez mais aquelas realidades que podem ser vistas e que podem ser tocadas e que podem ser compradas, e vai colocando o seu coração nessas coisas. Não, pedir a Deus que lhe conceda a sabedoria de você buscar as realidades eternas e espirituais, como diz o mesmo São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1: buscai as coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas do céu. E novamente esta mesma mensagem: afeiçoar-se às coisas de Deus. Com quanta facilidade nós nos afeiçoamos às coisas da terra, não é verdade? É verdade, meus santos. Sejamos sinceros, reconheçamos diante de Deus com quanta facilidade nós nos afeiçoamos às coisas da terra, às pessoas, às coisas, aos bens, às belezas deste mundo passageiro. Nós nos afeiçoamos a isso. E aí São Paulo vem e diz: afeiçoai-vos às coisas do céu, afeiçoai-vos às coisas do alto, buscai as coisas do céu, buscai as coisas do alto. Vem Jesus lá no capítulo 6
versículo 27 de São João, e diz: trabalhai por aquilo que não passa, esforçai-vos, labutai por aquilo que é eterno, pelo que é de Deus. Vem nosso pai Abraão, nos dá este exemplo, e o homem da parábola, a quem Jesus chama de estulto, louco, insensato, nécio. Meus santos, precisamos suplicar, e suplicar não apenas agora, não apenas nos nossos momentos de oração, mas precisamos suplicar constantemente a sabedoria do Evangelho. Santo Agostinho, no ofício das leituras de hoje, ele nos ensina a rezar. Ele diz que nós devemos ter momentos no nosso dia de oração, aqueles momentos de manhã, você vem à missa, você reza, depois você tem, espero, pelo menos uns 2 momentos de oração no dia, em que você se coloca mais detidamente em oração diante de Deus. Em algum outro momento do dia você reza o seu terço, muito bem, mas nós temos todos os outros momentos do dia em que nós somos tentados a nos esquecer de Deus, e até mesmo a nos esquecer daquilo que nós rezamos naqueles momentos pré-determinados. Santo Agostinho, então, ele nos ensina a trazer pequenas súplicas no coração, e ali, enquanto você lava a louça, enquanto você dirige o seu carro, enquanto você, no intervalo entre uma aula e outra, entre um serviço e outro, você lança aquela súplica para Deus, dizendo como: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ou: concede-me, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Ou: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Uma pequena súplica, uma pequena frase, uma pequena antífona, um pequeno versículo sálmico, um pequeno trecho de uma oração, de uma palavra de um santo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Não sei qual é o versículo, a antífona, a frase, mas que reconecta você com Deus, coloca você diante do Altíssimo, faz com que você se recorde que você precisa buscar as coisas do alto, faz com que você reatualize a necessidade de você buscar a sua segurança em Deus. Diz Santo Agostinho: conta-se que os monges do Egito fazem frequentes orações, mas brevíssimas, à maneira de tiros lançados ao alto. Breves orações, isto é, além daquelas orações mais longas que nós fazemos, eles fazem breves orações. Às vezes é um versículo que já lhe tocou o coração e que alimenta a sua alma. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. É um versículo sálmico. Se vos possuo, meu Deus, o que mais me importa nesta vida? Se o Senhor é a minha riqueza, o que mais é importante para mim? O Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio, é aquele em quem encontro alegria. Pequenas orações, mas que brotem do seu coração e que você constantemente vá colocando essas súplicas, não para recordar Deus das suas necessidades, como por exemplo, digamos que as suas súplicas estejam constantemente voltadas para: Senhor, concede-me um coração novo, Senhor, ensina-me a te amar, Senhor, faz-me sábio
como Abraão, arranca do meu coração a loucura do homem insensato. Mas quando você faz essas súplicas constantes, você não as faz para recordar Deus do que Ele precisa fazer por você. Você as faz com a esperança de que você aprenda a querer aquilo que você está constantemente pedindo. Então você constantemente pede uma graça que você sabe que precisa de verdade amar. A Sagrada Escritura, eu reservei aqui 3 salmos, ela tem várias outras passagens que falam de Deus como a nossa segurança. Abraão, que colocou a sua segurança em Deus; o louco, que colocou a sua segurança nos bens deste mundo. Lá no Salmo 27, 26, nós podemos ouvir, podemos ler depois, Salmo 26, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção, é a segurança da minha vida, perante quem eu tremerei? Esta de você renovar, o Senhor é a segurança da minha vida, o Senhor é a riqueza da minha vida. Meus santos, nós precisamos nos evangelizar, nos catequizar, nós precisamos repetir para que este nosso coração, que resiste em buscar a segurança e a felicidade nas coisas, para que ele aprenda a buscar a sua segurança e a sua felicidade em Deus. E é por isso que nós precisamos rezar constantemente, 1, 2, 3, sem cessar. Senhor, o Senhor é a proteção da minha vida, o Senhor é a segurança da minha vida, perante quem? O que é que eu temerei? Diante de que eu tremerei? No Salmo 70, citei o Salmo 26, que você pode rezar em casa depois. Cito aqui o Salmo 70, que diz: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Mais uma vez, esta súplica do salmista, pedindo a Deus: Senhor, que o Senhor seja a minha segurança, que o Senhor seja o meu conforto, na procela, no tufão, na tempestade, isto é, nas dificuldades da vida, que o Senhor seja a minha segurança. Quando tudo me faltar, que o Senhor não me falte, e eu terei tudo. Que me faltem os amigos, se a tua amizade não me faltar, eu terei tudo. Que me faltem os bens, se tu não me faltares, minha riqueza, não me faltará nada. Que me falte a saúde, se tu não me faltares, minha salvação, terei tudo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Se os meus sonhos não se realizarem, que se realizem os teus sonhos, a minha salvação. Se os meus projetos não se realizarem, que o teu projeto se realize, a minha salvação. O projeto de Deus, o sonho de Deus é a minha salvação eterna. A alegria de Deus é o homem salvo. Então é pedir a Deus, ao rezar, ao fazer essas nossas pequenas súplicas, que esta sabedoria se entranhe, se enraize nos nossos corações, à semelhança de Abraão, que com alegria deu a Deus tudo aquilo que tinha. Eu poderia, meus santos, citar outros salmos, até reservei aqui o Salmo 61, só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. E tantos outros salmos que nos ensinam a buscar a nossa segurança em Deus. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, supliquemos a Deus, não apenas agora, não apenas no decorrer do dia de hoje, mas sempre, que Ele nos conceda essa sabedoria que foi abundante no coração de Abraão, no coração de todos os santos e principalmente
no coração da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.